nosso Salvador Yeshua permaneça sobre nossas vidas, não só neste dia maravilhoso, mas para toda a eternidade. Damos graças ao Eterno por esse privilégio que Ele nos concede de finalizarmos mais uma semana, estarmos no conforto que é o sábado, O sábado é um conforto para o povo do Eterno, é um privilégio. Vamos estar meditando na palavra do Eterno. Esta é a porção de número 15, que se encontra em Shemot, Êxodo, no capítulo número 15. Vamos estar meditando a partir do verso do capítulo 14. É a porção 15, em Êxodo 14, a partir do verso 1 ao 4 e do 13 ao 31. E o tema desta mensagem é: o Eterno está no controle de tudo. Quantos acreditam nisso? Pode dar um amém? Amém. Amém. Eu também creio nisso. O Eterno está no controle de todas as coisas. Não importa o quanto seja difícil aos nossos olhos, não importa como seja grande a dificuldade, a adversidade, mas o Eterno está no controle não apenas das nossas vidas, não apenas do planeta Terra, dos seres humanos, mas todo o universo, desde a menor estrela até as maiores, desde as galáxias pequenas e das grandes, em tudo está o controle do Eterno. A sua mão está no controle, o seu poder rege o universo. É por isso que o profeta Isaías diz que quem pode escapar das suas mãos? Operando ele, quem impedirá? Nós que estamos na caminhada e sendo aperfeiçoados mediante as Escrituras, mediante a prática dos mandamentos, devemos ter isso nos nossos corações, guardado na nossa alma, para que nos momentos difíceis da vida que viemos atravessar, devemos ter certeza plena que Ele está conosco. A morte não nos separa do Eterno, a enfermidade não nos separa do Eterno, a necessidade de algum bem material não nos separa do Eterno. A única coisa que nos separa são as nossas transgressões, a desobediência, a rebelião contra a sua pessoa. Mas nós fomos chamados para sermos salvos da ira, porque a ira vai cair sobre os filhos da desobediência, daqueles que têm prazer em pecar, daqueles que têm prazer em se opor à vontade do Eterno. Nós, todavia, mesmo que venhamos cometer algum pecado, nós não o cometemos por prazer, por alegria, e não permanecemos no pecado, porque a sua vida está em nós. Já nascemos pela fé na obra de Yeshua e estamos sendo transformados de glória em glória até nos tornarmos a semelhança do nosso Mestre, até nos tornarmos parecidos com Yeshua, o nosso Rabi. Então, tendo em mente
importa qual seja a adversidade e a situação, o Eterno está no controle. Nós vamos para o texto das Escrituras. Verso 1: Então falou o Senhor, falou Adonai a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que voltem e que acampem diante de Pi-Haiote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Sefom, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá: os filhos de Israel estão embaraçados na terra, e o deserto os cercou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Existem condições, claro, amado. Quando se trata do universo, o Eterno age sem depender da interferência de ninguém. Agora, se eu pretendo, se você pretende que o Eterno venha agir em seu favor, o que temos que observar? Para que temos que atentar? As Escrituras de Gênesis e Apocalipse falam a respeito daquilo que devemos fazer. Nesse episódio, que é a saída de Israel do Egito, a libertação de uma nação que estava ali oprimida, cativa há 430 anos. Essa foi a primeira vez que o Eterno se revela em massa para o povo. O Eterno, com o milagre da libertação dos filhos de Israel de debaixo da escravidão do Egito, ele não se revela apenas, não se manifesta apenas para Israel, mas ele se manifesta para todo o mundo da época, praticamente, para todo o reino de Faraó, até os moradores de Canaã ficaram sabendo da obra poderosa do Eterno, que sem exército conseguiu tirar o seu povo do maior, libertar do maior império da época, operando prodígios, sinais e maravilhas. Claro, se eu fosse pedir para os irmãos levantar a mão e perguntar: irmão, você quer viver uma vida de milagre como o povo de Israel viveu, após o Eterno ter agido em prol deles, tirando do Egito? Todos nós com certeza iríamos levantar as mãos. Todos nós queremos e podemos viver essa vida de milagre, essa vida de prodígio. Por quê? Porque ele não ficou velhinho. O Eterno não está aposentado. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente aquele que operou aqueles grandes sinais, aquelas grandes maravilhas, diante dos olhos dos próprios israelitas e diante dos olhos dos egípcios e de todas as nações que existiam na época. O que temos que fazer então? Qual é o nosso dever? Para quem devemos atentar? Para a sua palavra. Aleluia. Porque o Eterno, amado, vai agir na contramão da nossa lógica. Se você quer viver uma vida de bênção nos moldes do Eterno, você tem que abandonar a lógica humana. Porque o Eterno vai operar sobrenaturalmente. E parece que nós estamos agindo na contramão.
acontece tudo ao contrário do que temos costume de ver na vida das pessoas ao nosso redor. Mas nós somos Israel. Uma vez unidos pela obra do Mashiach, nós vamos desfrutar de uma vida de milagre. Esse é o propósito do Eterno. O milagre que acontece primeiramente no nosso interior, mudando o nosso caráter, mudando a nossa maneira de lidar com o próximo, com o semelhante, mudando a nossa maneira de lidar com o mundo à nossa volta, mudando a nossa maneira de lidar com o pecado, porque antes amávamos o pecado. Hoje, uma vez santificado, passamos a odiar o pecado, porque o pecado agora não é mais motivo de prazer para nós, mas motivo de dor e sofrimento. O pecado nos causa dor, o pecado nos causa desconforto hoje, porque já fomos santificados, porque já vivemos em um patamar elevado, não estamos mais presos às paixões, ilusões e fantasias mundanas. Oh, aleluia! Uma vez que, por meio da obra de Yeshua, da sua morte e ressurreição, fomos transportados do império das trevas, o Eterno nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes éramos inimigos, hoje somos filhos. Como disse Shaul Paulo, somos como herdeiros com Mashiach, somos herdeiros de Elohim, aleluia, como herdeiros com Mashiach, certo? Como disse Shaul, se com ele sofrermos, com ele também seremos glorificados. Qual é esse sofrimento? O sofrimento da renúncia, Mário. A renúncia é você de livre e espontânea vontade desejar abandonar o seu prazer, o desejo de pecar para obedecer ao Eterno. Não tem coisa mais cara aos olhos do Eterno do que negarmos a nós mesmos, do que dizer não para as nossas vontades a fim de aplicar o querer do Eterno nas nossas vidas. Os que assim estão fazendo e os que assim fizeram, aqueles que assim fizerem, herdarão o Malhut Hashamai, o reino de Deus, o reino Eterno, que Yeshua disse que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E tudo o que temos que fazer é estarmos atentos à voz do Mestre, é estarmos atentos à voz do Pai, porque Ele nos chamou para andarmos em glória, aleluia, andarmos em plenitude. Ele aqui aconselha Moisés a fugir da lógica, porque existia um caminho mais fácil. Os homens buscam um caminho mais fácil, aquilo que aos seus olhos parece que vai dar certo. Samuel, senta no teu lugarzinho aí. Eu não quero ouvir criança conversando aí atrás não, viu? Essa é a visão do ser humano, procurar o caminho mais fácil. E muitas vezes até as pessoas se corrompem, se vendem em busca de facilidade. Preferem, em vez de trilhar o caminho que o Eterno estabeleceu, vão em busca de atalhos. Os atalhos da injustiça, do pecado, da corrupção. E o Eterno fala para Moisés, para ele não ir pelo caminho dos filisteus. O certo era ir pelo caminho dos filisteus, era mais perto, o trajeto era menor. Mas o Eterno manda ele ir pelo caminho do deserto.
parecia loucura diante dos olhos dos carnais, dos materialistas, das pessoas que vivem na visão humana. Isso é tudo contrário. Muitas vezes acontecem situações em nossa vida que a gente não entende, não sabe por quê. Enquanto o vizinho aparentemente está se dando bem, a gente, como filhos do Eterno, estamos passando por situações difíceis. E muitas vezes caímos, em fracasso, por murmurar, por reclamar, por questionar o Eterno, o porquê daquela situação, não levando em conta que, se nós formos olhar a história dos heróis da fé, eles viveram diferente dos seus contemporâneos. Já pensou, amado, você viver numa sociedade, em meio a um povo que servem a várias entidades que se dizem divinas, e o camarada apenas com um só Elohim? Isso é antiquado, amado. Mas o Eterno, quando chama o nosso pai Abraão, e ele se identifica com ele e se revela como o único Elohim verdadeiro, e proíbe tanto a ele como aos seus descendentes de serem iguais aos demais povos. Nós nos esquecemos dessa verdade, dessas verdades e a realidade do povo do Eterno. Aparentemente parece que nós trilhamos o caminho mais difícil do mundo, porque as pessoas que não conhecem o Eterno, não convivem com Ele, acham que nós somos um povo que vivemos em solidão, vivemos uma vida de amargura, de sofrimento, de decadência, que somos perturbados, que somos loucos, porque no final de semana, em vez de irmos para a balada, para o bar, para as noitadas, para as farras, nós estamos buscando o Eterno, nós estamos orando, nós estamos louvando, nós estamos ouvindo uma palavra que para eles é ultrapassada, porque tem mais de 3.500 anos. Essa é a visão do mundo com relação à nossa vida, e era a mesma visão que tinham com relação a Abraão, com relação a Isaac, com relação a Jacó, com relação a Israel, e tem até o dia de hoje. Mas quando nós olhamos, aleluia, para a prosperidade, pela vida que os patriarcas tiveram, nós vemos que ali é inegável, para quem crê nas Escrituras, é claro, o poder e a ação direta, pessoal, presente, diária na vida, aleluia, dos patriarcas, na vida de Israel como nação, após sair do Egito. E porque eles alcançaram tão grande privilégio? Porque o Eterno os amava mais do que amava as outras nações, as outras pessoas. Negativo, porque eles abraçaram a palavra do Eterno, porque eles se submeteram à palavra do Eterno, porque eles passaram a praticar os mandamentos sem questioná-los, e atravessaram as dificuldades. Amados, parem para pensar em Abraão, após 20 e poucos anos esperando Isaac, e quando o rapaz finalmente nasce, a criança nasce, quando ele chega na sua fase adulta, que segundo os sábios israelenses, quando o Eterno pediu Isaac,
Isaac não era um adolescente nem uma criança, ele tinha por volta dos seus 33 anos, a idade do Mashiach Yeshua. E aquele que prometeu o filho é o mesmo que pede o filho em sacrifício. Já pensou, amado? Aos olhos dos carnais, isso é loucura. Como é que você dá uma bênção para uma pessoa, principalmente um filho, o único filho, na velhice, filho da velhice, que é o filho que é mais amado, o filho da velhice, e você chegar para essa pessoa e dizer para ele: ó, dá o teu filho em sacrifício, ou mata o teu filho para mim. Isaac, a quem amas? Ainda faz questão de dizer que você ama, ainda manda andar 3 dias para um lugar que o Eterno ia mostrar. Ó, vai de caminho 3 dias para Moriá, uma das montanhas, sacrifica numa daquelas montanhas que eu te mostrarei. E esse homem sai decidido, não comenta nada com Sara, não fala nada para sua esposa, né? Arruma o jumento, coloca a lenha, pega os servos, pega o fogo, pega o cutelo, leva, pega o filho e vai embora. Por isso que nele é bendita todas as famílias da terra, em Abraão, nosso pai. Você quer a bênção, quer as promessas, quer a herança? Queira também obedecer os mandamentos, queira passar pelas lutas, crendo que o Eterno está no controle de tudo. O Eterno manda, ele arma uma cilada, porque está no controle. Ele sabe o que vai se passar no coração de cada um de nós diante da adversidade. A gente não sabe o porquê de uma enfermidade, a gente não sabe o porquê de um filho rebelde, a gente não sabe por que o marido é atribulado, por que a mulher. Existe sempre algo por trás. Por que a porta se fechou? Existe sempre um propósito. Nada na nossa vida acontece aleatoriamente. Ou é causado pelas nossas escolhas, ou é um plano soberano do Eterno para exaltarmos diante dos nossos adversários, diante daqueles que se acham melhor que nós, que nos olham como coisinha, como povinho. O que o Eterno estava fazendo era mais uma vez, porque embora ele tivesse destruído as lavouras, envergonhado os deuses do Egito, destruído os animais, destruído o Nilo, né? Feito o Nilo virar sangue, matado os peixes, feito as rãs invadir o palácio de Faraó e a casa dos egípcios, enquanto todo tipo de calamidade estava afligindo os egípcios, os israelenses estavam de boa, né? Só no bem bom. Quando os animais dos egípcios morriam, os israelenses engordavam. Enquanto estavam cheios de mosca e praga nas casas dos egípcios e no próprio palácio do Faraó, lá na casa dos escravos, não tinha nenhum mosquito. Enquanto os 3 dias de treva escureciam a casa de todo o Egito, em Israel havia luz. O Eterno quer fazer a diferença na nossa vida, amados. Nós é que impedimos, que muitas vezes, como servos do Eterno, agimos como ímpios, como perversos, transgredindo os mandamentos e queremos viver uma vida de milagre. Preferimos crer no que os homens dizem do que crer naquilo que o Eterno diz, e prova que, aleluia, aqueles que nele creram não foram confundidos
e nem tampouco envergonhados. Mas Moisés, ele obedece o mandamento do Eterno. Em vez de ir pelo caminho dos filisteus, ele toma o caminho do mar. Mas o Eterno havia dito o que queria acontecer, porque ele que conhece o coração do ser humano. Ele diz: olha, quando o faraó vê que o povo está indo pelo deserto, ele vai pensar que o povo está perdido, vai sair atrás. E o Eterno diz: eu serei glorificado. Aleluia. Em outras palavras, eu me darei a conhecer, tanto ao meu povo, quanto a todas as nações da terra, que eu sou Adonai, que eu sou o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. O verso de número 13. Por que Moisés disse isso? O faraó saiu em perseguição. Aconteceu exatamente como o Eterno predisse. Quando Israel tomou o caminho do deserto, ele disse: eles estão perdidos. O deserto os cercou. Entrou coragem no seu coração e ele juntou os seus exércitos e saiu atrás, para a fim de destruir. E aí, quando o povo viu, de um lado era montanha, do outro era montanha, atrás Faraó e o mar na frente, o povo começou a clamar. E aí Moisés responde diante do clamor do povo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento de Adonai, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês vestes, nunca mais vereis para sempre. Oh, aleluia! O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, defende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que ele entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Oh, para os inimigos do Eterno, para os inimigos de Israel, o povo ia ser presa fácil. Mamão com açúcar, que nem fala. Nem tirar doce de criança, coisa mais fácil. Aleluia. É assim, amados, que a maioria dos homens lidam com o Eterno. Não o conhece, não sabe o quão poderoso, majestoso, grandioso Ele é. E são envergonhados e confundidos quando nosso Senhor age em nosso favor, em prol da nossa causa. Mas Ele só age em prol da nossa causa quando nós confiamos a nossa vida nas mãos dele. Oh, aleluia! Porque muitas vezes a gente confia uma coisa no momento, depois vai lá e toma de volta.
quando nós agimos da nossa maneira, em situações que acontecem na nossa vida, quando alguém nos afronta, quando alguém nos ofende, e nós revidamos com palavra, nós reclamamos, estamos agindo. A Escritura diz: humilhai-vos debaixo da mão poderosa, da potente mão do Eterno, e Ele a seu tempo nos exaltará. Os humilhados serão exaltados, mas não queremos sofrer o desprezo, a humilhação, para que o Eterno nos exalte, nos ampare, nos socorra. Queremos nos defender com as nossas próprias forças, queremos provar para as pessoas a nossa inocência. Nós nada podemos, amados, se o Eterno não for por nós. Como disse o Mashiach Yeshua, sem mim nada podereis fazer. Então temos que confiar as nossas vidas ao Eterno. Israel tinha que confiar a sua vida ao Eterno, porque se eles não confiassem, eles pereceriam. Se nós não confiarmos, vamos perecer. E todos aqueles que não confiaram, não entraram na terra prometida, não tomaram posse da herança. O que será de nós se nós não confiarmos inteiramente nas Escrituras, que é a palavra do Eterno? Se nós não confiarmos a nossa vida, vamos perecer com o mundo, com os perversos, com os pecadores. E se nós não fôssemos chamados para a salvação, não estaríamos aqui. Estamos aqui porque fomos chamados, aleluia, eleitos no Mashiach, para herdarmos as promessas, tomarmos posse da herança. Tudo o que temos que fazer é confiarmos as nossas vidas àquele que é Senhor dos vivos e dos mortos, e que o universo está no seu controle, sobre o seu domínio. Bendito seja Ele para sempre. O Eterno, amado, Ele pode tanto aplanar o nosso caminho, como dificultar. Nós não temos que esquecer, não podemos esquecer de maneira nenhuma, que dele vem a bênção e a maldição. Dele vem a luz e as trevas. Dele vem a vida e a morte. Tudo provém dele. Quem pode escapar do seu domínio e do seu controle? Ninguém. Conscientes dessa verdade, vamos moldar as nossas vidas, o nosso viver, aleluia, de maneira a agradá-lo, dia após dia. Os egípcios saberão que eu sou Adonai, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo do Eterno, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e passou para trás. Incrível, amado. Presta atenção. Aquilo que é bênção para o santo é maldição para o ímpio. Aquilo que faz você prosperar como escolhido e escolhida do Eterno, faz o ímpio tropeçar. A coluna de nuvem e o anjo do Eterno que ia diante de Israel iam aquecendo de noite e refrigerando de dia e guiando o povo. Mas quando passa para trás, o que acontece com os egípcios? Não é a mesma coisa. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade ou escuridão.
para aqueles que, antes, escuridão, para aqueles e para estes, esclarecia a noite. A nuvem, a coluna que diante de Israel era a luz, para eles andar bem durante a noite. Quando passou para trás, do lado de Israel era luz, mas do lado dos egípcios era trevas. Oh, aleluia! De maneira que em toda a noite não chegou ao outro. Israel passou a noite inteira andando e os egípcios perseguindo de carro, correndo, e não conseguiram alcançar o povo do Eterno. Oh, aleluia! Ele está no controle, amados. Quando ele diz não, não adianta o mundo dizer sim, porque o não dele vai permanecer sendo não. Oh, aleluia! Mas quando ele diz sim, não adianta o mundo dizer não, porque o sim dele vai continuar sendo sim. Acabou. Bendito seja ele para sempre. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muros à sua direita e à sua esquerda. Louvado seja o nome do Eterno. É isso, amado. O Eterno vai nos levar por caminhos que os ímpios não andam. Os caminhos do Eterno só andam aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, aqueles que se apegam a Ele com amor, crendo que Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Eterno. Ninguém nunca atravessou o mar nenhum dessa maneira, mas o povo do Eterno atravessou, porque Ele nos faz andar por caminhos novos, que Ele abre por a sua própria vontade e pelo seu próprio querer, para exaltar o seu nome e honrar aqueles que nele confiam. Bendito seja o nome dele para sempre. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram a cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim Adonai salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés. Aleluia. Ele é o mesmo, não mudou. E hoje nós temos um peso a mais, porque sobre nós não repousa o sangue do animal do cordeiro. A nossa aliança que temos com o Eterno é pelo sangue do Mashiach Yeshua, o sangue do seu Filho. Oh, aleluia! Por isso devemos andar
de cabeça erguida diante das adversidades. Escrevermos em nossos corações aquilo que Paulo falou: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Eterno e guardam os seus mandamentos. Louvado seja o Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, aleluia, estejam prontos para serem abençoados, porque em meio às lutas e adversidades, se nos mantermos convictos de que o Eterno é o que Ele é, o Todo-Poderoso, e que não nos abandona em momento algum, nós seremos exaltados diante dos nossos adversários, diante dos nossos inimigos. E não só nós, mas o nome do Eterno será conhecido por aqueles que estão à nossa volta. E vamos dizer, aleluia, verdadeiramente, o Eterno está com este, o Eterno está com essa, o Eterno está no meio desse povo. Oh, aleluia, porque verão os sinais, os prodígios e os milagres que o Eterno vai operar em nosso favor. Aleluia. Cada um de nós sabemos que nós somos um milagre. Milagre acontece nas nossas vidas o dia todo, né? Só a razão de levantarmos pela manhã todos os dias é prova de um milagre. Mas esse é tão cotidiano, tão rotineiro, que as pessoas não dão fé. E por isso muitas vezes nós entramos em situações, né, involuntariamente, em situações difíceis, e as pessoas olham e ficam abismadas, pensando como é que nós vamos sair daquela situação. Se nós ficarmos firmes, crendo que o Eterno vai operar um milagre, vai abrir um mar naquela luta, na dificuldade, e nós vamos atravessar a pé enxuto, diante dos olhos daqueles que nos contemplam, e o nome do Eterno será exaltado, e nós seremos ricamente abençoados com as bênçãos prometidas ao nosso pai Abraão. Oh, aleluia! Quantos creem nisso pode dizer amém? Amém. Oh, aleluia! Que o Eterno continue abençoando cada um de nós, porque essa é a sua vontade, nós nos colocando debaixo da sua palavra, andando no temor e na obediência à sua palavra. Vamos ficar de pé? Pai bendito, te agradecemos por esta palavra, por essa manhã, por esse dia, e pela certeza e convicção que o Senhor está conosco, que não estamos à deriva, que temos um capitão que é Yeshua, aleluia, que temos um mestre, um rabi, que é o Mashiach Yeshua, e que não somos órfãos, temos um Pai, oh, aleluia, que nos ama e que nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Continua abençoando o teu povo, Pai, em toda a terra, e continua agregando à tua família mais e mais vidas, para o louvor do teu nome, e glória, aleluia, exaltação da obra do Mashiach Yeshua, Pai. Leve teus filhos em paz, debaixo da tua shalom, debaixo da tua plenitude, Pai. Dá um resto no final de Shabbat repleto de bênção, em nome do Mashiach Yeshua que suplicamos. Amém e amém. Vamos recitar a bênção. Levante a sua mão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach. Você pode dizer amém?